Olá, meu nome é Joana, eu sou estudante de enfermagem da Facate e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre coleta de sangue, algumas técnicas com o exame mais comum, normalmente pedido em hospitais, emergência, mesmo na internação, é o hemograma, tá? E o hemograma, ele é um exame que ele é feito de sangue total, então a gente precisa que ele não coagule, né? Então, no tubo do hemograma vai ter um anticoagulante, que normalmente é o EDTA, que é nesse tubinho aqui de tampa roxa, que a maioria de vocês já deve conhecer, tá? E dentro dele ele tem EDTA, não sei se vocês conseguem ver, que tem umas gotículas dentro dele, que é o EDTA, então, e a gente precisa coletar todo o sangue aqui dentro quando a gente quer fazer hemograma ou também o exame de VSG, pode ser usado também. Esse tubinho do hemograma, ele comporta até 4 ml, tá? Normalmente tá escrito assim, ó, aqui na pontinha, a quantidade de ml que comporta dentro do tubo. A quantidade de anticoagulante que tem aqui é para 4 ml, tá? Mas se normalmente em coleta de crianças, quando é um pouquinho mais difícil, a gente pode conseguir fazer o exame até com 1 ml de sangue, tá? Só que se for menos de 1 ml, o sangue pode ficar muito diluído, né? E daí pode ter o aparelho pode ter uma leitura incorreta do exame e daí acabam trazendo um resultado não tão correto do hemograma. Outros exames que são pedidos com frequência no hospital é normalmente só de potássio, cloretos, que são os eletrólitos, né? E também é pedido bastante colesterol, glicose, triglicerídeos, até alguns exames hormonais como beta-HCG, TSH, T4 livre, prolactina. Esses exames eles são feitos através do soro do sangue, então a gente precisa que a coleta seja feita num tubo gel ou num tubo seco, tá? O tubo gel é esse aqui, tá? Ele tem um gelzinho aqui no final. E ele tem também um ativador de coágulo nesse tubo. Se vocês conseguem ver, também tem umas marquinhas brancas, olha. Isso ali é ativador do coágulo. E a gente precisa, nesse caso, que o sangue fique coagulado. No hemograma, a gente precisa que ele não coagule. E nos exames de bioquímica, a gente precisa que ele coagule. Porque quando ele chegar lá no laboratório, ele vai ser centrifugado, tá? E nessa centrífuga vai separar o que é o sangue do soro. Embaixo desse gel vão ficar as hemácias e na parte de cima o soro, que é a parte que a gente vai usar para fazer o exame, tá? Nesse tubinho aqui, ó, ele cabe 3,5 ml. E a gente vai usar para o exame mesmo só metade disso. Então, nesses tubos a gente precisa quanto mais sangue melhor. Porque quando chegar no laboratório e for centrifugado, a gente vai acabar utilizando só a metade. Então, se a coleta for difícil, a gente acaba pegando só 1 ml, a gente vai ter no final para fazer o exame apenas meio ml. E daí acontece às vezes que o aparelho não consegue fazer a leitura correta, é pouco sangue, né? Então não dá para fazer o exame de forma correta. De tubo seco, aonde eu trabalho, a gente trabalha com 2 tipos de tubo seco, que é esse aqui, tá? Normalmente ele vai ter a tampa branca, tá? E ele não tem nada dentro, ó. Ele é seco mesmo. Então, para esses exames de bioquímica e exames hormonais também, a gente vai usar esse tipo de tubo ou o tubo gel que foi que eu mostrei para vocês antes. A gente também usa esses aqui, ó, que ele tem uma tampa de rosca, ó. Então, a gente tem que abrir ele para colocar o sangue dentro. No caso desses aqui, é por vácuo, né? A gente coloca a agulha aqui e o sangue vai direto. E esses aqui são tubos que a gente usa também para fazer coleta de exames que são para dosagem de medicamento, como lítio, carbamazepina. A gente também vai usar esses tubos aqui. No caso desses exames que são para controle de medicação, para dosagem de medicação, não pode ter o gel no tubo. Aí por isso que a gente usa esse aqui, porque o gel ele pode dar alguma alteração. Então a gente vai usar o tubo seco no mesmo intuito do tubo gel. A gente espera coagular o sangue aqui dentro, faz a centrifugação e nesse caso separa o soro que vai ficar aqui em cima em outro tubo, que é um tubinho de transporte. A gente separa esse soro para ser feito o exame. A gente tem esses tubinhos aqui que são de tampa azul clara, tá? Esses tubinhos aqui são para exames de coagulação, tá? Para, por exemplo, TP, KTTP e fibrinogênio, são os exames que normalmente são mais pedidos nos hospitais, tá? Esse tubinho aqui, ele cabe 2 ml e 7, tá? E ele tem uma marquinha bem aqui assim, eu não sei se vocês vão conseguir ver no vídeo. E esse tubo aqui é muito importante que ele tenha exatamente até a marca, tá? Porque ele tem aqui dentro uma quantidade de citrato, que é o anticoagulante desse tubo, que é
uma quantidade exata para 2,7 ml de sangue, tá? Então, se acontecer de ter menos que isso, o sangue vai ficar muito diluído e a gente não vai conseguir fazer o exame. Então, como esses testes são testes muito sensíveis, que são testes de coagulação sanguínea, a gente não pode ter resultados que não sejam corretos, né? Então, esse tubo aqui é um tubo que precisa ter exatamente a quantidade que pede, tá? E esse aqui é o de 2 ml, tá? Que ele é pra, normalmente, coleta difícil ou crianças, né? A gente usa esse daqui. Ele tem a marquinha aqui, ó, que é até onde tem que ter a quantidade de sangue correta. Outro exame que é bastante pedido nos hospitais, também bastante em UTIs, né? É o exame de gasometria, tá? O exame de gasometria, ele deve ser coletado diretamente na seringa, tá? Que é essa seringa aqui, ó, tá? Eu vou abrir aqui pra vocês. Essa aqui é a seringa da gasometria, tá? E a gente vai acoplar a agulha direto aqui na seringa, tá? E coletar o sangue direto aqui dentro. A gente não pode transferir o sangue de outra seringa pra cá, tá? Porque como é um exame que vai medir a oxigenação do paciente, o sangue ele não pode entrar em contato com o ar ambiente. Esse tubinho aqui, na verdade um tubão, né? É um tubo para coleta de hemocultura, tá? Que a hemocultura também é um exame que é bastante pedido em hospitais, até mesmo em UTI muitas vezes, tá? Que a gente vai fazer dentro desse tubo uma cultura do sangue. Aqui dentro vocês podem ver que ele tem, ó, um meio de cultura próprio para esse tubo, olha. E dentro desse tubo aqui é permitido de 8 a 10 ml, tá? É importante que seja colocado dentro desse tubo a quantidade que pede por uma questão de confirmação mesmo se vai crescer alguma bactéria aqui dentro ou não, tá? Outra importância desse tubo é esse código de barras grande aqui, ó, que a gente não pode colar nada em cima dele, nenhuma fita com identificação do paciente, é para isso que tem aqui do lado, a gente identifica nessas linhas aqui, ó, tá? Porque esse código de barras que tem nesse tubo é o código para leitura no aparelho, onde esse frasco vai ficar incubado até ele positivar ou não. Então era isso, tá? Eu espero que eu tenha conseguido passar um pouquinho do meu conhecimento sobre coleta para vocês. Tchau!